Eu queria chamar o pastor Marcelo aqui, queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Deus conecta pessoas e glória a Deus por isso, né? Nós temos hoje, através da vida do pastor Milton, né, a honra e a alegria de receber o pastor Marcelo conosco aqui para ministrar a palavra. Tenho certeza que nós vamos ser muito edificados aqui, que Deus tem algo maravilhoso através da vida dele, através do ministério. Eu queria que nós pudéssemos orar pela vida dele agora aqui. Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, a pastora Adriana, Senhor Jesus. Pai, desse ministério, dessa casa, Senhor, que tem se comprometido em honrar o Senhor, ministrando a palavra, sendo um instrumento do Senhor, Pai. Não somente para a igreja local, mas para o corpo de Cristo, Senhor. E hoje nós vemos isso aqui. Temos convicção e certeza que hoje seremos abençoados demais, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor depositou, tem colocado sobre o coração do seu filho. Pai, que a vida do pastor Marcelo, que o ministério dele possa crescer de forma enorme, Senhor, que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu favor, todos os dias, e que ele possa colher ainda nessa vida, Pai, ó Deus, tudo aquilo, o galardão que o Senhor tem preparado para ele. Nós, como igreja, abençoamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém, obrigado. Aleluia. Graça e paz, amada igreja, um prazer estarmos aqui. Estou junto com a minha esposa. Acho que vou pedir para você ficar de pé, amor, para o pessoal te conhecer melhor. Estou junto com a Adriana. A Adriana esteve ministrando ali um painel no Encontro das Aliançadas, juntamente com outra pastora lá de São José, pastora Etel. E eu vim de segurança e motorista, né? Ela veio para pregar e eu vim para acompanhá-la, e o pastor Milton me pediu para estar aqui hoje com vocês. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Nós já estamos juntos há 42 anos, não é, amor? Casados há 35, estou colando, né, irmão? Há 35, temos 2 filhas, a Fernanda de 32 e a Flávia de 30. Temos 3 netos, a Olívia com 3 anos, a Giovana com 1 ano e o Benjamin com 3 meses. Então, nós somos avós fresquinhos, né, irmãos? E é um prazer estarmos caminhando. Sou pastor há mais de 20 anos. Nós começamos a Igreja Cristã Bíblica em São José há 18 anos. Estamos ali num local novo. Esse local é relativamente novo, né, irmão? Aqui, né? E nós somos um local novo lá também. Nós nos mudamos de um salão menor para um maior, um local grande, e é um desafio. E nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito. Eu gostaria realmente de agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos aqui. Eu sei que vocês já oraram por mim, mas eu gostaria também de orar antes de nós começarmos essa palavra, amém? Antes disso, gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deixa aí, né, o seu tablet, a sua Bíblia preparada, o seu celular. E nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado por estar conhecendo essa igreja tão linda. Deus, igreja de irmãos tão abençoados, tão alegres. Privilégio, Deus, e que honra poder servir ao Senhor. Sabemos que o tema deste mês nas alcances aqui é servir. Então, para mim é uma honra servir o Senhor sabe, e o Senhor conhece o desejo do meu coração. Então, que o Senhor possa ministrar a nós nessa noite, ó Pai, debaixo da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, servir é uma bênção, quem concorda? E é tão gostoso servir a Deus que a minha filha, que já está casada hoje, que é a mãe da Olívia e da Giovana, quando era adolescentinha, 13, 14 anos, ela fez uma lista do homem que iria casar com ela. Quais eram as características do homem com o qual ela queria se casar? Então, imagina uma adolescente de 13 anos fazendo uma lista sobre o homem com quem ela queria se casar. Qual era a característica? Então, primeira característica, eu quero me casar com um homem que ame a Deus. Segunda característica, eu quero me casar com um homem que ame a igreja. Depois tinha outras, né? Eu também, desde que elas nasceram, desde que minha esposa ficou grávida, nós orávamos pelo casamento dos nossos filhos. Eu orei muito tempo. Eu só esqueci de orar para os meus genros serem bonitos, né?
Mas eu orei por todas as características que eu pedi, o Senhor deu. E eu pergunto a você, eu perguntei para ela, mas Flávia, por que que você colocou isso aqui? Por que que você quer casar com alguém que ama a igreja? Ela falou assim, pai, porque eu amo servir a igreja. Eu amo estar na igreja. E se eu me casar com alguém que não gosta da igreja, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Então veja como o exemplo dos pais, ele impacta e traz assim uma força, algo que move o coração da sua casa e da sua família. As minhas filhas muitas vezes falavam assim, eu amo que vocês são pastores. Isso para nós é uma alegria muito grande. Não estou dizendo isso para dizer que nós somos bons, nada disso. Mas é porque mesmo diante das lutas, mesmo diante das circunstâncias adversas, nós sempre colocamos o Senhor em primeiro lugar e elas perceberam e viram como Deus vai trabalhando no nosso coração, como Deus vai se movendo. E isso é maravilhoso. Amém? Você crê? Vamos ler aqui em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu vou ler o texto um pouco longo, tenha paciência, mas acompanha comigo. Eu vou ler na versão NVI. De repente, se você quiser colocar na mesma versão aí no seu celular, dá tempo, né? Para não ficar aquelas palavras diferentes. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Versículo 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Outra tradução diz como teve compaixão de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Mas nós estamos diante de um texto aqui muito rico, com muitas informações, com muitas situações que nós podemos aprender muito sobre Jesus. Em primeiro lugar, essa região chamada Decápolis é uma região de 10 cidades. Deca significa 10. Então, era uma região com 10 cidades, uma região dos Gerazenos ou Gadarenos, como dizem algumas traduções, onde esse homem foi lá pregar e Jesus estava indo ali. Antes, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus estava pregando a uma multidão. Ele estava pregando aquela multidão. E aquela multidão o estava honrando, ele estava ali fazendo milagres, pregando, e a multidão estava animada com ele. Jesus estava sendo honrado naquele lugar. Mas, de repente, ele toma uma decisão: vamos para o outro lado.
Isso está ali em Marcos capítulo 4. E quando Jesus fala, vamos para o outro lado, nós precisamos entender e estarmos atentos a alguns detalhes da vida e do caráter de Jesus. Jesus, ele andava debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Jesus era Deus, mas a palavra diz em Filipenses que ele se esvaziou e se tornou homem. E foi obediente até a morte. Então Jesus, ele andou debaixo de obediência. Certa vez ele diz assim, o que eu falo, eu ouvi do meu Pai. As obras que eu faço, eu vejo o meu Pai fazer. Então, tudo que Jesus fazia, ele via o Pai fazer. Tudo que Jesus falava, ele ouvia antes do Pai, e a mensagem ele falava. Jesus disse, eu não vim de moto próprio, eu não vim de mim mesmo, mas o Pai me enviou. Ou seja, Jesus estava aqui obedecendo a Deus, obedecendo a um propósito de Deus. E de repente ele estava ali aclamado pela multidão, num lugar cheio de gente, sendo honrado, ensinando e pregando, e aquela bênção, imagina um culto maravilhoso, mas de repente ele fala assim, vamos para o outro lado. E quando eles estão indo para o outro lado, se levanta uma tempestade, e os discípulos o acordam no barquinho, todo mundo conhece esse texto. Jesus está dormindo e os discípulos acordam, mestre, estamos a ponto de morrer, porque a água estava invadindo o barco. Jesus então se levanta e repreende a tempestade, os ventos, a força da água do mar, e o mar então se acalma, os ventos cessam e se torna uma bonança, um mar tranquilo. E Jesus vai caminhando para aquele lugar, para o seu propósito. Tudo isso para encontrar um homem. Um homem, porque Jesus, talvez naquele momento, não soubesse que ele teria que voltar logo em seguida. Jesus não sabia o que ia acontecer. Às vezes ele sabia, às vezes não. Ele estava andando debaixo de obediência. Mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo para aquele lugar. Nós vemos então, irmãos, o Senhor fazendo coisas interessantes quando ele dirige alguém. Nós vemos Jesus recebendo o batismo do Espírito Santo quando ele sai das águas do batismo do Rio Jordão em João Batista. Então João Batista o batiza, ele sai das águas, vem uma pomba e desce sobre ele, e ali ele é cheio do Espírito, ele vai guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então Jesus, dirigido pelo Espírito, foi para o deserto, para ser tentado. Imagina alguém dirigido pelo Espírito, sendo dirigido para o deserto. Irmãos, nós que queremos ser dirigidos pelo Espírito, nós queremos ser dirigidos para um lugar de bênção, para um lugar de conforto, para um lugar de tranquilidade. Mas Jesus, dirigido pelo Espírito, foi para onde, irmãos? Foi para o deserto. O apóstolo Paulo conta que ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito não permitiu, ele queria ir para outro lugar, o Espírito não deixou. Então ele estava ali orando e Deus, de repente, deu a ele uma visão. E ele viu um homem, macedônio, e ele então entendeu que ele devia ir para Macedônia, e ele foi para Filipos. E quando ele chega lá, ele começa a pregar o evangelho, e ele expulsa o demônio de uma jovem. Onde é que Paulo vai parar, irmãos? Paulo e Silas vão parar na prisão. Paulo então poderia estar lá na prisão, dizendo assim, Senhor, eu queria ir para lá, o Senhor me mandou para cá, é o Senhor que mandou para cá. Eu vim para cá em obediência ao Senhor. Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, eu estou com as costas todas rasgadas, estou todo ferido, todo machucado, humilhado, envergonhado, preso aqui nessa masmorra, preso aqui debaixo, aqui, nessa caverna, com correntes nos braços, nos pés, com tudo. Mas Paulo e Silas não estavam assim, eles estavam cantando e adorando o Senhor ali, meia-noite, e os presos ouviam. Por quê? Porque ele sabia que a melhor coisa a ser feita é obedecer a Deus. Obedecer à direção de Deus. Ele podia falar assim, Senhor, eu não entendo porque eu estou preso. Eu não entendo o que vai acontecer aqui, mas uma coisa eu sei. Tu és meu rei, tu és o rei. Estava alegre. De repente veio um terremoto e as correntes se quebraram. Aí ele tem toda a história, você conhece, se você não conhece, depois você lê lá em Atos. E ele pregou para o carcereiro que iria se matar, e o carcereiro e toda a sua casa foram salvos. Irmãos, então nós não entendemos os propósitos de Deus, mas sabemos que sempre é melhor andar em obediência. Nós vemos Filipe, Atos capítulo 8, conta a história de Filipe, quando a igreja foi perseguida. Depois da morte de Estevão, de apedrejamento de Estevão, no capítulo 7, toda a igreja foi dispersa e Filipe chega em Samaria e começa a pregar. A Bíblia diz ali que muitos coxos e paralíticos foram curados e vários
endemoniados foram libertos. Houve ali uma grande alegria naquela cidade. Muitas pessoas se converteram e foram batizadas. Jerusalém ouviu falar e enviaram Pedro e João para lá. Pedro e João chegaram, começaram a orar com os irmãos para eles serem batizados no Espírito Santo. Um fogo, irmãos, um avivamento, uma glória. O cara foi lá e abriu uma igreja em Samaria, que era uma região, irmãos, totalmente adversa, né, ou avessa aos judeus. Filipe chegou ali sendo judeu e pregou naquele lugar, foi um avivamento. Mas de repente, o Senhor fala para ele: Filipe, vai para o deserto. Já pensou, pastor? A hora que tiver 3 cultos aqui, você tiver que quebrar aquela parede e aumentar para lá, para cá, e vai falar assim: agora você pega a sua esposa e vai para o deserto. Mas foi isso que Deus fez com Filipe. Filipe não reclamou, foi para o deserto, mas ficou andando, ele vai lá no caminho, ele ficou lá no caminho, e de repente passa um etíope, numa carroça, lendo o livro de Isaías, e ele pergunta: você entende o que você lê? E ele fala: não tem ninguém que me explique, então posso te explicar. Ele subiu na carroça e explicou para aquele etíope, e aquele etíope então se converteu, foi batizado, um homem. Deus tirou Filipe do meio da multidão e o levou para o deserto para alcançar um homem. Nós estamos vendo aqui o Senhor tirando Jesus daquela multidão. Ele pegou um barco, foi para o outro lado do mar, da Galileia, e chegou lá do outro lado, tinha um homem possesso, mas o Senhor o conduziu para lá. Por quê? Porque ele queria encontrar aquele homem, queria mudar a história daquela pessoa, ele queria tocar profundamente aquele rapaz, nós não sabemos a idade dele, mas ele queria transformar e queria se revelar àquela região. Mas uma pessoa valeu o esforço de Jesus. Ele enfrentou o mar, ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou várias situações, enfrentou a fúria de todos que mandaram ele embora por causa de uma pessoa. Você e eu não podemos menosprezar o agir de Deus e o toque de Deus, o alcance de Deus. Deus pode alcançar você hoje nesse culto. Talvez, irmãos, você vai pregar para uma pessoa só. Nós somos pastores, o pastor está aqui, o pastor, não sei se tem outros. Nós às vezes pregamos e parece que nós relutamos, não queremos pregar aquela mensagem, mas o Senhor fala conosco: é isto. Nós então pregamos uma mensagem. Nós sabemos que aquela mensagem talvez não é para toda a igreja, mas é para uma ou duas pessoas, e o Senhor alcança aquela pessoa. Deus está hoje querendo alcançar o teu coração. Deus está neste lugar, irmãos, individualizando a sua palavra, para que ela possa encontrar a sua expectativa, para que essa palavra possa encontrar a sua realidade, a sua necessidade. Aquilo que você precisa de cura, aquilo que você precisa de libertação. Nós não podemos menosprezar o alcance de Deus, porque muitas vezes nós estamos nas aliançadas, como estava lá. Minha esposa foi pregar, mas eu estava lá, eu fiquei de penetra, irmãos. Devia ter colocado uma peruca, alguma coisa assim, né? Mas eu fiquei lá com o pastor Milton, e nós ficamos lá juntos. Ficamos lá na sala da mídia, escondidinho, depois ficamos em outro lugar, né? Estavam fazendo um sorteio. Quem que estava lá? As irmãs que estavam lá, deixa eu ver. Estava fazendo um sorteio e de repente apareceu o rosto de umas irmãs no telão, né? Eu falei assim: misericórdia, uma hora vai aparecer meu rosto lá. Foi a única vez que eu torci para não ganhar um sorteio, irmãos. Né? E eu ficava ali e tal, e eu vendo, e eu fiquei impactado com o mover de Deus. Quase 1000 mulheres, irmãos. Um louvor maravilhoso, palavras tremendas, direção de Deus, pessoas sendo curadas. Né? A pastora ontem, no final, ministrando, mulheres gritando, irmãos, de dor, e a dor delas sendo curadas pelo poder do Espírito Santo. Algo lindo, maravilhoso, tremendo. Quem que quer sair daquele lugar? Nós queremos ficar naquele lugar de glória. Nós queremos ficar naquele lugar onde Deus está agindo. Nós queremos ficar naquele lugar onde tem um monte de gente, onde parece que o louvor flui mais fácil, onde as coisas estão acontecendo. Mas, irmãos, nós não podemos menosprezar o alcance do Senhor, porque o Senhor Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, ele saiu do meio da multidão, atravessou o mar, enfrentou uma tempestade para encontrar uma pessoa, e ele quer encontrar você, querido, quer encontrar a sua casa, ele quer encontrar a sua família, quer encontrar
encontrar a sua necessidade financeira, quer encontrar a sua necessidade de cura emocional, de mágoa, não sei, de falta de perdão. Ele quer nos encontrar e Ele não mede esforços para romper barreiras, para talvez deixar uma multidão, para deixar as 99 e ir atrás daquela que se extraviou, porque Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus individual, Ele é o Deus da multidão, mas Ele é o Deus também individual, Ele é o Deus que criou o universo, mas Ele é o Deus que criou o homem. Deus é aquele que é capaz, irmãos, de criar a minha, você e a nossa digital. São bilhões de pessoas na face da terra, a sua digital não bate com ninguém. Sabe por quê? Porque eu e você somos únicos, e Ele conhece os fios de cabelo que temos na cabeça. Não é maravilhoso, irmãos? Nós então estamos diante desse Deus que fez tudo isso. Então Ele deixou essa multidão e foi atrás de um homem. Então Ele chegou ali, o homem. Vamos ver qual era a situação desse homem, lá no versículo 2. Ele diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esta era a situação da pessoa com a qual Jesus foi se encontrar. Ninguém conseguia prendê-lo. Muitas vezes, quando o prenderam com correntes e ferro, ele quebrava. Provavelmente não deram para ele uma ferramenta, para ele quebrar, uma picareta com um negócio, né? Não deram, irmãos. Não deram um martelo com aquela ponta de ferro para ele quebrar. Não. Acorrentavam os seus pés, ele quebrava com suas próprias mãos. E acorrentavam, né? Colocavam ferro e ele quebrava. Era uma pessoa totalmente sem esperança. Ninguém era forte para subjugá-lo. Ninguém conseguia mudar aquela situação. Ele fazia mal a si mesmo, porque ele se cortava com pedras. Imagina, ele pegava pedra, irmão, e ficava se cortando com pedras. Essa era a situação daquele homem. Permitam-me fazer algumas comparações. Irmãos, tem pessoas que parece que você conversa com ela. Eu, como pastor, eu conheço algumas. Infelizmente, conheço algumas. Que você fala com ela, mas ela não consegue entender o que você está falando. Você tenta trazê-la para a palavra, você tenta expor a palavra para ela. Eu recentemente estava com um homem, marido, com 2 filhos. Filho adolescente, uma filha já entrando na juventude, uma filha perto dos 18, um menino 13, 14 anos. E ele falou para mim assim: eu vou deixar a minha esposa. E eu comecei a conversar com ele, comecei a ministrar para ele. Então ele ficava assim: eu vou deixar a minha esposa. Daí eu entrava, ministrava. Ele falou assim: não, pastor, não vou deixar mais, eu vou lutar pelo meu casamento. Eu falei assim: amém. Aí continuava. Daqui a pouco, um mês: pastor, não aguento mais, eu vou deixar a minha esposa. Pensa numa mulher de Deus, uma mulher bonita, trabalhadora, uma mulher honesta, uma mulher que ama Deus. Você vai deixar a sua esposa por quê? Não, a gente não dá certo. Aí eu falava com ele, ministrava, não, eu vou ficar firme. Irmãos, foram 6 meses assim, nessa luta. Ele queria ir, e eu prendia ele com corrente, mas ele quebrava as correntes, porque ele estava doido, queridos. Estava doido. E eu conversava com ele, falava assim: meu irmão, você vai se arrepender, eu estou disposto a pagar o preço, pastor. Pensa em algo que machucava o meu coração, quando ele dizia: eu estou disposto a pagar o preço. Eu voltava para minha casa, dobrava meu joelho e falei assim: Deus tem misericórdia, não deixa ele fazer isso. E orava e foi sustentando. Chegou uma hora, irmãos, que não deu. O cara foi embora. Quando ele foi embora, passou uns 3, 4 meses, ele queria voltar para a esposa. Estava arrependido, mas a esposa não queria mais. E até hoje ele fala que deseja voltar e a esposa não quer voltar mais. Olha a situação. Por quê? Porque ele queria fazer mal a si mesmo. Eu vejo essa situação do gadareno, cortando, fazendo mal, vagando por aí sem rumo, totalmente levado por uma loucura. Aquele homem que fica acessando vídeos impróprios à noite, escondido, cometendo uma loucura, ferindo a si mesmo.
Aquelas mulheres que ficam com conversa com colegas de trabalho, escondido do seu marido, com situações que não convêm, jovens se prostituindo, caminhando e ferindo-se a si mesmos, pessoas totalmente presas. Você tenta tirá-la daquela situação, mas não importa, elas vão arrebentando tudo aquilo, você coloca a verdade, e não adianta, a pessoa vai, porque ela está totalmente enfeitiçada, há um espírito de engano agindo na vida dessas pessoas. Vão caminhando e vão ferindo a si mesmas. Era dessa forma que estava esse homem. Eu conheço um pastor ali na minha cidade, irmãos, um homem de Deus, e eu o conheci ainda jovem, solteiro. E ele estava completamente preso nas drogas. Era uma pessoa que lá na minha cidade, ele ficava embriagado, drogado e jogado na sarjeta das calçadas. As pessoas passavam, isso há 30 anos atrás, as pessoas passavam e desviavam dele. Uma pessoa sem esperança, os amigos não tinham mais esperança, ninguém tinha mais esperança, mas ele tinha uma tia que era cristã, e essa tia pregava e orava por ele. Até que um dia ele estava lavando louça, ele conta, ele estava lavando louça, e Deus falou com ele, nunca mais você vai colocar um gole de bebida alcoólica na sua boca. E ele estava sozinho na casa dele. E nunca mais você vai usar drogas. Quando a mãe dele chegou, falou assim, mas vamos para a igreja. E ele foi para a igreja, e nunca mais ele colocou um gole de bebida alcoólica na sua boca. E nunca mais ele usou drogas. E hoje ele está casado, é um pastor ali, amigo nosso. Está casado com 2 filhos, saudáveis, abençoado, uma igreja pulsante, uma igreja alegre, um homem de Deus. Eu via ele, era como esse gadareno, sem esperança. Alguém que estava preso ali, mas quando Jesus chega e fala, saia deste homem, a libertação chega. E a libertação vai chegar na sua vida, na área que você precisa. Nós vamos crer, vamos olhar para Jesus, sabendo quem Ele é, o poder e a autoridade que Ele tem. Então, quando nós vemos essa situação, Jesus chega e fala, olha, saia deste homem. Há esperança, irmãos. E a esperança está em Cristo Jesus. Há esperança para a sua família, há esperança para o seu filho, há esperança para as suas finanças, há esperança para o seu ministério, há esperança, irmãos, para mim e para você, há esperança. Nós olhamos para este que tem autoridade, para esse que abandonou a multidão e foi atrás daquela pessoa. Então eu posso individualizar a palavra para mim. Assim, Deus vem atrás de mim, eu preciso do Senhor. E Ele está neste lugar hoje, falando comigo. Enquanto eu estou pregando, Ele está falando comigo, e está falando com você. Ele é poderoso para mudar essa situação. Então, versículo 14 diz, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, verso 15, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Esse homem agora estava assentado. Ele já não estava mais vagando sem direção pelos sepulcros e pelos montes. Ele agora estava sentado em perfeito juízo. Irmãos, há pessoas que ficam vagando. E ela tenta fazer um negócio, não dá certo, ela tenta fazer outro, então ela começa, aí que tem gente que mente, irmãos. Crente, que inventa mentiras para resolver os problemas dele. Estou lá com um obreiro que serve ali comigo na igreja, está com a cunhada, e a cunhada outro dia tentou se matar. Ela é cristã, não é da nossa igreja, mas é uma mulher de Deus, uma mulher cristã. E ela tentou se matar. Aí foi ver o que estava acontecendo. Estava devendo mais de 40 mil reais para agiotas. E eu falei assim, como é que uma pessoa que ganha pouco faz uma dívida de 40 mil reais? Você consegue imaginar? E o marido dela não sabia. Como assim não sabia? Ela foi tentando dar um jeito na vida dela, pegando dinheiro escondido do marido, se envolvendo em situações, tentando arrumar, tira daqui para colocar ali, tira de lá para tentar acertar aqui. E às vezes, irmãos, essas coisas não vão resolver se nós não formos de peito aberto e entregar essa situação ao Senhor em verdade. Andar na verdade com o marido, com a esposa, com seus pais, com os seus filhos. Expor toda a situação e buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Então precisamos ser crentes de verdade.
Não podemos ficar mentindo, tentando arrumar as situações, escondendo coisas, não vai resolver. Então essa pessoa está agora não está mais vagando, ela está assentada. Outra coisa, está vestido porque ele andava nu. Ele arrancava a sua roupa, e ele andava nu, se ferindo, e com todo tipo de situação, mas agora não, agora ele está vestido. Por quê? Porque quem está liberto, ele tem um impacto na sua maneira de viver. Quem é liberto, tem um impacto na sua maneira de se vestir. Quem é moldado, liberto, curado, quem conhece a Jesus, ele tem o seu vocabulário transformado, ele tem a sua vestimenta transformada, ele tem a sua vida, a sua mentalidade, as suas atitudes, tudo na sua vida é transformado. Irmãos, se o Evangelho não causou em você um impacto, se o Evangelho não causou em você uma transformação, se os seus amigos não começaram a achar você estranho, se os seus amigos não começaram a te perseguir no trabalho, ou se a sua família não percebeu nada de diferente em você, alguma coisa está errada com você. Você precisa ser transformado. Porque quando somos transformados, irmãos, as pessoas percebem. É disso. Aqueles homens chegaram e viram o cara lá assentado e vestido. Por quê? A sua libertação refletiu na sua maneira de viver. Irmãos, nós precisamos ser libertos a tal ponto que isso vai refletir na nossa maneira de viver. Pastor Leandro, fiz uma cirurgia na coluna. Vai fazer 4 meses. Fez 4 meses, né? E eu não conseguia pregar mais de pé, porque eu tinha muita dor. Então eu coloquei aqui uns parafusos, coloquei uma prótese, né, um amortecedor, que é uma peça paralela, sabe, pastor? Porque a original não existe mais, né? Então botei uma peça paralela aqui e fiquei legal. Estou bem, graças a Deus. Então, minha filha estava em casa, e eu não conseguia andar, irmãos. 10, 15 minutos que eu tinha uma dor insuportável, eu sentava no chão, não conseguia andar. E a minha filha falou assim, estava com o Benjamin, 2 meses no carrinho, pai, eu vou a pé para casa. Ah, eu vou com você, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, eu vou com você. Aí eu fui, irmãos, fui andando com ela. Faz tempo que eu não sinto dor na coluna. Fui andando com ela. Todo momento, cada passo que eu dava, eu ficava procurando a minha dor. E eu ficava inconscientemente pensando, a qualquer momento vai doer, eu vou ter que parar para sentar. Mas nenhum momento doeu, sabe por quê? Porque eu já estou liberto dessa dor. Mas inconscientemente eu estava caminhando com medo. Porque foram tantos anos, mais de 10 anos com dor, mais de 10 anos incapacitado para fazer uma caminhada, que eu estava com medo de sentir aquela dor. Então, irmãos, mas já houve uma intervenção, que no meu caso foi uma intervenção cirúrgica, que me deu uma nova condição de vida. E neste dia que eu estava andando com a minha filha, Deus falou comigo, falou assim, Marcelo, você já está curado, a intervenção cirúrgica já libertou você dessa dor. Você não precisa caminhar com medo. Ele falou assim, da mesma forma que eu também já fiz uma intervenção nas suas emoções, da mesma forma que eu já perdoei os seus pecados, da mesma forma que eu também curei o meu povo, da mesma forma que eu tenho liberado palavras de bênção, e muitas pessoas não caminham porque têm medo de sentir a dor. Mas já estão curadas, já estão libertas. Meu amado, há uma palavra de Deus sobre a igreja. Eu e você somos mais que vencedores em todas as coisas. Precisamos viver de acordo com aquilo que cremos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele tem falado para nós. É isso que Jesus quer trazer à nossa vida. Ele também estava vestido em perfeito juízo. Já não andava mais se ferindo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imagina aquela pessoa, anos, as pessoas vendo o cara se cortando, se ferindo, gritando, clamando e andando no meio de sepulcro, morando nos lugares terríveis. Mas agora não, ele já estava em perfeito juízo. Não estava mais se machucando, não estava mais acessando vídeo de pornografia. Estava em perfeito juízo, não estava mais adulterando, não estava mais se prostituindo, não estava mentindo, não estava fazendo negócio fraudulento, ele não estava mais se ferindo. Não estava mais mentindo para os pais, não estava mais mentindo para o seu pastor, não estavam mais enganando ninguém, não estavam mais, sabe por quê? Porque eles estavam agora totalmente libertos em perfeito juízo. É isso que Deus tem para a minha vida. É isso que Deus tem para a minha vida. Ah, eu lembro, irmãos, antes de me converter, deixei a Adriana no trabalho e fui embora com o meu carro. Eu tinha uma Belina verde, pastor, Belina 2, verde claro, tinha uma cor de abacate assim. Então, deixei a Adriana no trabalho e fui embora.
Passou uma moça de mini-saia, eu quase bati o carro, irmãos. E cheguei no meu trabalho e tal. Daí à noite a Adriana era dentista, já estava aposentada. Ela tinha o consultório nessa época, eu cheguei no consultório dela e levei um amigo meu que estava comigo, a gente passou no consultório, depois do meu trabalho. Aí o cara foi embora e eu percebi que ela estava estranha. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, bonito, né? Eu falei, bonito o quê, amor? Ah, a menina que trabalha comigo disse que viu você virando a cabeça, quase bateu o carro por causa de uma menina que estava com a mini-saia. Eu falei assim, eu não, ela deve ter confundido o carro. Ela confundiu o carro. Como é que ele ia confundir uma belina verde, irmão? Não tinha como, era aquela mesmo. Eu falei, não, e neguei, mas neguei. Quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida, um dia eu chamei a minha esposa e falei assim, você lembra daquela história da menina lá que eu quase bati o carro, da menina de mini-saia? Lembro, é verdade, eu olhei e eu quero que você me perdoe. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? E ela me perdoou. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele nos leva a viver algo novo, liberto, diferente. Nós não vamos andar mais fazendo mal, sabe por quê, irmãos? Aquela história, o que os olhos não veem, o coração não sente, isso é mentira, irmãos. Porque no mundo espiritual, aquilo que você faz escondido, o Senhor vai trazer à luz no último dia. Nada está oculto que não vai ser revelado. Nada, irmãos. Então, quando você está fazendo essas coisas, você está ferindo a si mesmo, você está ferindo a sua família, você está ferindo a sua igreja, você está ferindo o seu ministério. Nós estamos ferindo como aquele homem que se cortava. Nós estamos também nos ferindo, nos cortando e causando dano a nós mesmos. Amados, não é esta vida para a qual o Senhor Jesus nos libertou, não é para isso que o Senhor nos conquistou. Ele nos conquistou para andarmos em verdade, para olharmos nos olhos da nossa esposa, para olharmos nos olhos dos nossos filhos, para olharmos nos olhos dos nossos pastores, dos nossos líderes e falar a verdade, ainda que nos custe. Vocês pensam que foi fácil eu falar para ela que eu olhei a menina de mini-saia? Não foi fácil, irmãos, foi difícil. Mas a verdade liberta. A força do pecado é o segredo. Por isso que Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes o quê? Curados. A exposição cura o pecado, o segredo fortalece o erro. Mas quando você expõe para o seu discipulador, quando você expõe para o seu pastor, para o seu marido, para o seu pai, para a sua esposa, quando nós expomos, quando nós falamos a verdade, o Senhor se move poderosamente e a cura é liberada sobre nós. Então nós estamos assim, assentados, vestidos em perfeito juízo. Versículo 15 diz, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Porque o medo fez com que eles pedissem para Jesus se afastar. Eles não estavam mais com medo daquele endemoniado, porque ele agora estava de boa. Ele estava sentado, estava tranquilo, estava em perfeito juízo, não estava mais tacando pedra em ninguém, não estava xingando, nem estava de boa, o cara estava curado. O medo deles foi do poder que Jesus tinha. O medo deles também, como sugere o texto, diz que contaram também sobre os porcos, Contaram o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, ou seja, havia uma manada de porcos que se jogou no precipício. Eles ficaram com medo de perder coisas. Me sugere isso o texto. Então eles ficaram com medo de Jesus intervir na vida deles, de tal forma que eles pudessem perder algumas coisas. Eu e você conhecemos pessoas que não querem que Jesus entre nas suas vidas, porque eles não querem perder a cervejinha. Eles não querem perder a pornografia, eles não querem perder a prostituição, eles não querem perder as facilidades que a mentira, que o pecado e que o engano trazem. Infelizmente, irmãos, cristãos não permitem que Jesus se aproxime deles, porque eles têm medo de perder algo que para eles é importante, agir conforme o seu próprio desejo e a sua própria carne. É dura essa palavra, mas eu estou falando bobagem, irmãos? Não, né? Que bom que vocês concordam, eu também acho que não. As pessoas ficam com medo. E o medo, então, nos faz repelir o Rei dos Reis.
O medo nos faz pedir para que Jesus se afaste de nós. E isso é uma coisa interessantíssima, irmãos. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Quando você entende o caráter de Deus, e você reconhece que Deus é amor, e você então se lança a este amor, você então não tem mais medo. Você fala para ele ao contrário do medo, você fala assim: Senhor, tira tudo aquilo que o Senhor não quer que fique na minha vida. Você já não tem mais medo de perder, você se alegra em perder. A criança, quando vai crescendo, o crescimento faz com que você perca as coisas. Alguém falou lá no Encontro de Mulheres, né? Por exemplo, o bebezinho nasce, eu estou com um netinho de 3 meses. Então, minha esposa deu uma roupa para ele. Aí, outro dia, ele botou a roupa. A Adriana, mulher vê essas coisas, eu não vejo nada, irmãos. Né? Aí, botou a foto no vídeo. Ai, que lindo, está com a roupa que eu dei. Para mim, roupa é tudo igual, mas roupa de bebê, então, pior ainda, né? Mas que lindo, está com a roupa que eu dei. É a Fernanda, do outro lado. Nossa, já está perdendo, porque, olha, botei agora, estava guardando para uma ocasião especial, quase que não cabe mais. Vocês já ouviram essa história. Por quê? Porque o crescimento faz com que você perca coisas. Se você quer crescer em Jesus, você vai perder algumas coisas, mas vai ganhar outra, vai ganhar uma roupa maior. Amém? Vai ganhar algo novo, vai ganhar algo que vai suprir a sua necessidade, algo que vai acompanhar o seu crescimento. Você não vai ficar estagnado, porque o crescimento faz com que a gente perca coisas. Sem medo, irmãos. É bênção. Crescer é bênção. Pediram para ele se retirar dali. Aí tem uma coisa, pastores. Tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção. A partir do versículo 18 de Marcos 5. Diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Cara, o cara ficou tão apaixonado por Jesus. Ele ficou tão maravilhado com o poder de Jesus. Todo mundo mandando Jesus embora. E eu imagino que ele estava ali desesperado. Não, não vai embora não, fica aqui. Fica mais um pouco. E todo mundo mandando ele embora. E Jesus então entrou no barco para ir embora. E aí você: me deixa ir com você. Me deixa ir com você, porque ele foi liberto. Ele experimentou de um amor. Ele experimentou de um poder. Ele experimentou algo que ele não sabia, não conhecia, nunca tinha visto. E aí você: não posso perder isso. Eu quero viver, eu quero receber mais da sua bênção. Eu quero estar perto de você e ser curado e ser liberto. Jesus não o permitiu. E falou para ele: vá para a sua casa, né, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então ele saiu anunciando, não apenas na sua casa, mas por 10 cidades, sobre a compaixão do Senhor Jesus. Porque aquele povo onde ele estava não reconheceu o caráter de Jesus, expondo o amor de Deus ao libertar um homem, ao mudar a circunstância, a história de uma pessoa, através do seu amor e do seu poder. Eles não perceberam isso. Eles tiveram medo. Então este homem, ele teve uma missão de falar sobre a compaixão do Senhor, de falar sobre o amor do Senhor, de falar sobre a misericórdia de Deus. E aqui há várias coisas, nós estamos aqui falando sobre servir este mês. Esse homem, ele queria receber mais. Ele queria ficar com Jesus. Jesus falou para ele assim: não, você agora vai servir. Porque tem pessoas que precisam do seu serviço. Tem pessoas que precisam ouvir o que aconteceu com você. Deixa eu te falar algo, irmãos. A sua história de vida tem poder. A maneira como você se converteu tem poder. Fale para os seus amigos do trabalho. Fale para os seus colegas da escola. Fale para os seus familiares como que Jesus entrou no seu coração. O que mudou em você. Testemunhe. Você não precisa empurrar nenhuma religião, não é disso que eu estou dizendo. Testemunhe do amor do Senhor. Fale. Porque nós entendemos aqui com essa história do gadareno que não é para ficar com Jesus apenas, mas ficar ali acompanhando ele. Não, irmãos, ele já foi enviado. Jesus não nos alcança para ficar apenas satisfazendo os nossos desejos. Esse cara aqui, irmãos, era um novo convertido que aprendeu a primeira lição, muito importante. Deus falou para ele assim: eu não estou aqui para satisfazer os teus desejos, mas você quer satisfazer os meus desejos para você?
Se você quiser, a sua vida nunca mais será a mesma. Oh, que bênção! Quantos querem satisfazer os desejos? Oh, peraí. Calma. Isso pode mudar a sua vida. Então preste atenção, antes de você responder rapidamente. Porque talvez você vai querer entrar no bar com ele. E ele vai dizer para você, não vai para o barco não, você vai ficar aqui. Talvez você vai querer ir lá para aquele lugar. E ele falou, não, você não vai lá, você vai ficar aqui. Ou então, não, você não vai para lá não, você vai ficar para cá. Ou então você não vai ficar para cá, você vai para lá, não sei. Mas ele pode ser soberano na sua vida? Algumas amizades talvez não sejam boas. Alguns namoros talvez não sejam bons. Algumas atitudes talvez também não sejam boas. Nós temos essa disposição de ouvir um não de Jesus, e ao mesmo tempo que nós ouvimos um não, ele então nos propõe um caminho de bênção e de vitória. Você tem essa disposição? Agora eu vou fazer a pergunta. E se você tem consciência do que eu estou perguntando, aí você levanta a sua mão no seu lugar. Você tem disposição de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, para abraçar o plano de Deus para você, submeter-se a Ele e viver uma aventura maravilhosamente surpreendente, poderosa, sobrenatural. Você tem disposição? Quem tem? Fique com a sua mão levantada. Eu vou orar com você. Senhor, olha essas mãos que estão levantadas, Pai. Senhor, olha essas mãos que estão levantadas, Senhor. Que o Teu poder agora esteja passando neste lugar, tocando vidas. Ó Deus, mostrando aquilo que precisa ser deixado, mostrando aquilo que precisa ser abraçado. Ó Pai, mostrando aquilo que precisa ser enfraquecido e aquilo que deve ser exaltado e fortalecido. Traz libertação, Senhor. Traz, ó Pai, cura. Traz propósito, traz propósito. Ó Deus, traz uma nova direção, um novo tempo, uma nova ousadia, uma nova, Pai, perspectiva de vida para que eles possam alcançar e viver os sonhos e os planos perfeitos do Senhor para as suas vidas e família, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amados, Deus é maravilhoso, amém? Eu amo servir esse Deus, já há muitos anos tenho servido. Eu quero te dar a oportunidade, se há alguém aqui hoje que gostaria de se aproximar de Jesus de uma forma diferente, de entregar a sua vida a Ele e dar a Ele todo o senhorio da sua vida. Se há alguém aqui que talvez nunca fez uma oração entregando a sua vida ao Senhor, e você está aqui neste lugar, e hoje você ouviu essa palavra, e você disse, esse Jesus eu quero. Não estamos falando de religião, estamos falando de um Deus que ama, que liberta, que cura, que traz novidade de vida e que nos leva a viver um propósito maravilhoso. Se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, levante a sua mão, nós queremos orar com você. Se há alguém que gostaria de entregar a sua vida, nós vamos entender que todos aqui já fizeram essa oração. Se alguém está aqui hoje e estava afastado do Senhor, estava afastado e distante, e quer se reconciliar com o Senhor, e acha importante, então, tomar este passo, essa decisão, hoje, de uma forma pública, levante a sua mão também, nós também vamos orar com você. Se você estiver nesse estado de afastamento longe, glória a Deus que todos nós estamos caminhando com o Senhor. Fico feliz por isso. Então, gostaria de fazer uma última pergunta e o último chamado. Queria pedir para você ficar de pé, por favor. Se porventura, queridos, Deus tocou no teu coração de uma forma a desafiar você a viver coisas novas, por amor a Ele. Se você gerou aí no seu coração uma expectativa de viver algo novo, e você tem o desejo de buscar a Deus de uma forma diferente, eu quero orar com você. Eu queria que você viesse aqui na frente, enquanto os irmãos ministram uma canção. Se Deus tem tocado no teu coração para que você possa estar vivendo de uma forma diferente, uma intensidade diferente,
numa alegria diferente. Nós queremos orar com você aqui nessa noite, crendo, irmãos, que Deus vai liberar algo novo sobre a sua vida, amém? Você não está aqui diante da igreja, não é isso. Nós estamos aqui diante do Senhor, num ato profético de fé, num ato de buscar o Senhor para que Ele possa tocar em nós com o seu amor, com o seu poder, com a sua graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não sei, pastor, quem pode estar orando com os irmãos, né? Aqueles irmãos que costumam orar com vocês, pastores que estão aqui. Pode orar com as pessoas enquanto a equipe de louvor ministra essa canção. Vamos estar orando neste lugar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos entregou tudo. Nós não temos como retribuir esse amor. Não temos como pagar, Senhor. Mas
na sua graça, no seu favor, o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te agradecemos e te louvamos. Aleluia. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Aleluia. Nós queremos fazer agora o momento da ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você pode se assentar por um instante. Nesse momento tão especial, onde nós celebramos 1 Coríntios capítulo 11, verso... Está errado aqui na minha Bíblia. Verso 23, isso. 1 Coríntios. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Ele diz: façam isso em memória de mim. Por isso, o momento agora, nós vamos celebrar a ceia. Nós estamos, além de uma ordenança, né, nós estamos fazendo uma instituição, algo que Deus, que o próprio Jesus, né, nos instituiu, nos orientou. Mas nós também entendemos que esse é um momento de memorial, onde nós fazemos lembrança, onde nós fazemos, né, além de uma ordenança, nós celebramos, né, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Por isso, é um momento muito especial, onde nós, como corpo de Cristo, nós celebramos, né? Talvez você venha de uma cultura onde, né, ceiar era um momento triste, né? Eu era assim também, né? A gente ia ceiar, né? Nós íamos com a cara triste, mas não é um momento triste não, irmãos. É um momento de alegria, onde nós trazemos a memória, aquilo que Jesus já fez por nós. Por isso, esse é um momento tão especial. E a Bíblia diz, né, examine-se o homem a si mesmo. Quando eu estou participando, né, dessa instituição, quando eu estou fazendo esse memorial, e quando eu estou, né, fazendo essa aliança com Jesus, através da ceia, né, a Bíblia diz que não é o irmão da esquerda e nem da direita, você examine-se a si mesmo. Quais são os requisitos para ceiar, para fazer parte dessa aliança? É você ter uma aliança com Jesus. É você entender, puxa, eu tenho uma aliança com Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu estou apto, né, a celebrar a ceia do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, né? Talvez você que nos visita de outro ministério, de outra igreja, né? Nós somos irmãos em Cristo. Obviamente que você, né, está apto, né? Se você tem uma aliança com Cristo Jesus, você também pode ceiar conosco. É um momento de celebração. E o pessoal, né, tem alguém que não pegou, que vai ceiar, que não pegou o cálice? Se você tiver, erga sua mão, né? A equipe aqui dos voluntários vai te entregar o cálice, né? Você não pegou ali na porta, na entrada. Vamos fazer isso. Queria que você, né, pudesse fazer esse momento, celebrar. Você talvez esteja com a tua família, né? Se você não está com a sua família, você pode, né, celebrar com alguém da sua célula, seu grupo de célula. Se você não tem também ninguém da sua célula, né, você pode fazer esse momento com os irmãos. Mas eu não gostaria que todos que fossem ceiar estivessem juntos, né, entendendo que esse é um momento de alegria, de comunhão, de unidade. Vamos fazer isso, né, em nome de Jesus. Não deixe ninguém sozinho. Você que é da casa, né, se você vê alguém sozinho que vai participar da ceia, não deixe ninguém ceiar sozinho. Vamos fazer esse momento juntos, em alegria, em amor,
né, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Vamos celebrar? Eu não sei quem pode me ajudar, me dando um kit de ceia aqui. Ceia para mim. Eu vou orar, nós vamos orar agora. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor. Nós entendemos, Pai, que esse é o momento onde nós firmamos e renovamos a nossa aliança contigo, onde nós entregamos, Pai, ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, onde nós dizemos ao Senhor: sim, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, uma aliança constituída lá no Calvário, uma aliança onde o Senhor deu de tudo que o Senhor tinha, o seu precioso sangue, que lavou e remiu o meu pecado, Senhor. E Deus, nessa aliança eu não contribuí com nada, eu não tenho nada a oferecer a Ti, Senhor, a não ser a minha vida, a não ser, Senhor, o meu sim, a não ser, Senhor, a me prostrar e dizer: Santo e Senhor da minha vida é o Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, nós celebramos com alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Você pode ceiar, em nome de Jesus. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há
Aleluia. Seja sempre exaltado, Jesus Filho. Você pode declarar. Declare. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Senhor, nós consagramos esses alimentos, Senhor, que foram arrecadados nas células, Deus. Oh Deus, que seja a provisão do Senhor sobre vidas, que não mate somente a fome física, Senhor, mas que sacie o espiritual, Senhor. Oh Deus, e que através desses alimentos o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e que Cristo, Pai, Cristo Senhor, possa entrar na vida das pessoas através, Pai, de cada alimento aqui. Nós agradecemos, Pai, a vida de cada irmão aqui que contribuiu nas células, aqueles que têm contribuído, Senhor, aqueles que têm servido com zelo, Senhor. Oh Deus, esse mês é o mês do servir, nós comemoramos e celebramos, Pai, oh Deus, e nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de servir ao Senhor. É um privilégio, Senhor, é um privilégio servir a Ti, Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de colheitas, e que o Senhor possa se revelar de uma forma sobrenatural, Deus. Abençoa, Senhor Jesus, amanhã, jornada masculina, Senhor. Oh Deus, que possamos ser instruídos, alimentados, Pai. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada. Oramos pela semana de oração, Pai, que vamos ter aqui a partir de quarta, Senhor. Oh Deus, oramos pelo culto de quinta-feira, Pai, oramos pelas células que vão acontecer. Deus, que o Seu mover, Pai, possa ser espetacular, extraordinário, Pai, em nosso meio. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Pastor Marcelo, pastora Adriana, que Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui, amém? Vá em paz, que o Senhor te guarde.